Aceita um café e um livro. E aí galera, que tá frio, por isso que eu estou de roupão. E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque apesar de ser julho, quase agosto, eu só vou fazer a minha lista de leitura agora. Ah, mas por quê? Porque eu não tava com vontade de ler, preciso ser bem sincera. Pelo que eu vi, na verdade, a maioria das pessoas estão passando pelo mesmo problema de não conseguir ler. Você começa um livro, mas você não consegue terminar ele, e é pelo que eu tava passando. Só que aí, o TikTok me influenciou a assistir uma série que é sobre um viajante do tempo. Na verdade, o nome é A Mulher do Viajante do Tempo. E aí eu descobri que era um livro. Eu falei, opa, não, peraí, eu preciso ler. E aí eu comecei a ler e aí parece que a vontade de ler voltou com força. Até porque eu tô meio obcecada por histórias de viagem no tempo, eu não sei porquê, mas ok. Mas enfim, eu vou fazer agora a minha lista de leitura. Esse é um caderno que eu tenho desde 2019, 2020 mais ou menos, onde eu faço a lista do que eu quero ler durante o ano, o que eu já li. Na verdade, isso daqui é o que eu li em 2021, que foi mais ou menos a época do final da pandemia, né? Que onde a maioria das pessoas leu mais. Em 2021 eu li até bastante. Em 2023 eu já li 2 livros, só que eu quero preencher toda essa página e a outra de trás. Bom, eu vou fazer agora a seleção dos livros que eu quero ler esse ano. Vocês vão acompanhar isso comigo, porque eu sei que vocês amam um vídeo de organização ou de seleção. Bora que bora! Bom, então vamos lá. Eu já tinha mais ou menos na minha cabeça a lista de livros que eu queria ler esse ano, que eram livros que eu já tinha baixado no Kindle, até peguei aqui. Já tinha baixado pra deixar ali, tipo, ó, Gabriela, você vai ler esse livro aqui, você querendo ou não. Alguns eu até comecei acho que 2 ou 3. No total são 11 livros que eu coloquei como meta pra ler esse ano. Últimos 5 meses, né? A gente já tá no finalzinho já. Deu pouquinho, eu coloquei pouco, até porque assim, eu não quero ser muito ambiciosa. Eu quero cumprir realmente o que eu coloquei aqui na lista. Então eu coloquei alguns poucos. Eu coloquei A Falsificadora de Mapas, que foi um livro que eu achei no Kindle Unlimited, que é sobre uma pirata, que aparentemente ela tem alguma coisa mágica nela, e aí ela tava presa dentro de uma ilha, graças ao seu ex-namorado pirata, que enganou ela pra conseguir o mapa do tesouro lá deles, deixou ela lá, enfim. Aí o livro é sobre ela encontrando esse outro cara, e aí ela se aproveita pra sair dali e consegue. Eu gostei da história, ela enrola um pouco, por isso que eu dei uma parada. Eu parei em 55%, mas foi uma história assim, que passa muito rápido, é muito gostosa de ler. Mas aí começou a enrolar um pouquinho, por isso que eu parei. Eu falei, não tenho paciência pra isso, e eu dei uma pausa. O outro livro é Antes do Tempo, que é um romance de época onde a protagonista ela tem uma doença que eu esqueci o nome, considerada tipo debilitada, enfim. Ela tem uma irmã gêmea, essa irmã gêmea perfeitamente saudável. Esse livro eu peguei de indicação da Kabuki. É um livro nacional, por isso que eu me interessei para ler. A gêmea dela é totalmente saudável e ela é a queridinha dos pais, obviamente, porque naquela época que você pode casar, se você é elegível para casar, então você é a filha perfeita. Aí ela foi meio que isolada, mas ela tá tudo bem com isso, não sei o que, e ela conhece um cara. Eu não cheguei nessa parte ainda dela conhecer o cara. Mas até agora a leitura é muito gostosa também, é muito fácil e te cativa logo na primeira página. A Mulher do Viajante no Tempo, que eu esqueci de finalizar a frase. A Mulher do Viajante no Tempo é aquilo que eu comentei com vocês no começo do vídeo, que foi a propaganda que eu vi da série, e aí eu descobri que era um livro e aí eu me interessei pra ler. Pelo que eu li até agora, ele tem essa condição e ele tá aqui e do nada some, todas as roupas vão pro chão, ele acorda pelado em algum... Ele pode acordar no futuro, ele pode acordar no passado, ele nunca sabe pra onde ele vai, que horas ele vai, e ele tá tentando entender qual que é o gatilho pra isso, como é que eu posso fazer pra isso não acontecer mais. Ele tem uma mulher, ele é totalmente apaixonado por, eles dois estão nessa, de tentar descobrir o que tá acontecendo, contando também as coisas que ele vê, as coisas que ele passa. Interessante, eu tô gostando até agora, eu li acho que 2% do livro, mas eu tô gostando até agora. Outro livro é Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover, com projeto de ler todos os livros da Colleen Hoover. Ah, Gabi, por quê? É modinha? Não. Eu li um livro dela que eu nem sabia que era modinha. Foi O Lado Feio do Amor, porque eu me interessei muito. Assim, eu não desgrudei do livro até
eu terminar ele. E eu amei. Aí depois eu fui ler Assim que Acaba. É um livro que todo mundo fala dela, né? Depois que eu descobri que ela era hypada na internet. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela, eu descobri Assim que Acaba e aí deu nisso. Eu li e amei também. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer um projeto pra ler todos os livros dela. E aí o próximo é Se Não Fosse Você. O próximo livro é Antes que o Café Esfrie. Um pouco antes do Dia das Mães eu tava pesquisando livros pra fazer vídeo pra vocês sobre as mães. E aí me apareceu a indicação desse livro que eu achei muito interessante, que é sobre um café que, pelo que eu entendi, eu não comecei a ler ainda, então só vou falar o que eu li na sinopse. E aí são várias histórias de várias pessoas que entram lá. E aí eu quero muito ler. Antes que as luzes se apaguem, eu não me lembro a sinopse, mas também foi um livro que eu escolhi por conta do Dia das Mães. E eu lembro que eu falei assim, eu tenho que ler esse livro. O próximo é Treasure State, porque esse livro que meu time mandou é um livro em inglês e é por isso que eu quero ler ele. Assim, eu tenho uma dificuldade enorme de ler inglês. Eu fico parando o tempo todo, apesar de conhecer a palavra, eu fico, será que essa daqui é a palavra mesmo? Aí eu pesquiso e aí eu volto pra ler a frase inteira pra entender o sentido e aí fica nessa e às vezes eu tenho preguiça. Ele me mandou esse livro e ele sabe que eu tenho um canal. E aí ele falou assim, eu quero ver você falando desse livro lá. Eu falei, tá bom. Já tem 1 ano que ele me mandou e eu não falei nada. Então, eu quero ler esse ano. O armazenamento acabou, então eu acho que eu vou ter que falar um pouco mais corrido pra ver se eu consigo fazer os vídeos. Enfim, o próximo livro é Viagem ao Sobrenatural, que é sobre... É meio religioso, mas não é. É sobre um cara que ele... Como é que eu posso explicar isso? Fez um pacto com o carinha lá de baixo. E aí ele não quer mais participar disso e se converteu. O livro é sobre ele tentando sair desse pacto. Porque quando você faz um pacto, eu acredito que você vende a sua alma, né? Então você não tem como pegar de volta, você já vendeu. E aí ele se converte à igreja. O livro é sobre isso, é uma história real de um cara que fez um pacto. E aí ele tenta sair das garras do cara lá de baixo. Conta tudo que ele passou, cara. As visitas dos demônios. Não sei nem se pode falar isso no YouTube. Dos demônios. É forte o livro. Tenho vontade de ler ele desde os meus 15 anos. Só que eu nunca tive coragem porque pra mim é como se fosse uma história de terror. Só que o pior é que não é uma história fictícia. É real, entendeu? O próximo é esse aqui. Eu quero terminar. A Vida Invisível de Eri. Vou falar assim. Eu comecei a ler esse livro. Eu já passei da metade já. Só que aí o livro começou a enrolar. E eu tenho um problema com esses livros que começam a enrolar. E não é pra se surpreender, né? Porque olha o tamanho do livro. Só que eu fiquei irritada e aí eu parei. Isso aqui é uma história tão interessante que eu quero continuar. O próximo livro é A Tempestade de Ecos, que é o 3º livro da trilogia Os Noivos de Inverno. E eu fiquei, assim, obcecada por essa trilogia quando saiu. E aí quando eu consegui, finalmente, eu fiz o quê? Larguei pela metade também, porque começou a enrolar. A escrita, na verdade, em todos os livros, ela enrola em algum momento. Ela faz isso aqui. Ela enrola, e chega um momento que ela faz isso aqui, ó. E aí, final. E aí você fica tipo, quero mais. E aí não tem mais. Porque esse daqui é o último livro. E foi um dos motivos também que eu dei uma pausa na leitura, que eu falei, esse daqui é o último. Se eu não gostar, enfim. Mas eu vou terminar esse ano. E aí o último livro que eu quero ler esse ano é Herança de Sangue, que é sobre feéricos. É uma caçadora de feéricos e aí ela tá noiva e ela vai conhecer esse noivo. E eu não sei explicar muito bem, porque não foi um livro que eu pesquisei sobre. Foi um livro que tava em promoção no Kindle e eu falei assim, parece legal. E aí eu baixei. Essa é a minha justificativa pra querer ler esse livro. Gente, eu tenho, assim, provavelmente 1 minuto pra falar, então muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um curte, comenta aí que livro que você quer que eu leia ou que fale aqui. Provavelmente eu já li alguns livros e nunca falei aqui no canal. Então é isso, gente. Beijo e até a próxima.